Operações com números racionais, ou seja, todo número em forma de fração ou todo número decimal finito, e se ele for infinito tem que ser periódico. Então, como somar dois números racionais em forma de fração? Para poder somar ou subtrair, usamos o mesmo método. Qual? Os denominadores têm que ser iguais. E se eles não forem, o que fazer? Então, nós vamos multiplicar uma fração inteira pelo denominador da outra fração, ok? Então, isso indica que nós vamos multiplicar esse daqui todinho por quem? Por 3. E essa fração todinha por quem? Pelo denominador da outra, que é quem? 5. Então, vamos lá. 2 vezes 3 dá 6. 5 vezes 3 dá 15. Repete o sinal, nesse caso nós temos o sinal de mais, e resolve a multiplicação, tá certo, pessoal? Aqui tem uma soma, mas para desenvolver tanto a soma quanto a subtração de fração, temos que multiplicar, tá bom? Então, 1 vezes 5 dá 5 e 3 vezes 5 dá 15. Agora que os denominadores são iguais, é só repetir e resolver aqui o normal em cima. 6 mais 5 dá quanto? 11. Acabou. Então, nós vamos multiplicar aqui essa fração todinha por 2 e essa fração todinha por 3. 4 vezes 2 dá 8, 3 vezes 2 dá 6. Repete o sinal. 1 vezes 3 dá 3, 2 vezes 3 dá 6. Agora que os denominadores são iguais, eu posso resolver. Então, repete o denominador e faz 8 mais 3, que vai dar quanto? 11. Coincidência só, viu? Agora, a subtração não é feita diferente, certo? Vamos resolver do mesmo jeito. Tanto soma quanto subtração de fração resolve do mesmo jeito. Agora nós temos essa fração e essa outra fração. Indica que essa fração nós vamos multiplicar por 4 e essa fração nós vamos multiplicar por 7. Então, 2 vezes 4 dá 8, 7 vezes 4 dá 28. Coloca o sinal que tiver. 3 vezes 7 dá 21 e 4 vezes 7 dá 28. Agora que os denominadores são iguais, é só repetir e resolver normal em cima. Agora, pessoal, observe. Todo número tem um sinal e o sinal sempre está aqui, ó, na frente dele. Então, indica que esse 21 é negativo e que esse 8 é positivo. Por que eu não tomei essa observação nesses outros? Porque todos eram positivos, tanto o 3 quanto o 8, tanto o 5 quanto o 6, tá bom? Já aqui temos que observar que eu tenho 8 e tenho que retirar 21. Dá certo isso? Não dá, eu vou ficar devendo. Eu vou ficar devendo quanto? É só fazer a subtração de 21 menos 8, que dá 13, e nesse caso nós vamos ficar com menos 13. Então, toda vez que eu tiver um número positivo menor do que um número negativo, certo? Nem se preocupe que esse resultado vai ser sempre negativo. Porque, olha, imagine, você só tem R$1, mas você está devendo 5. Aí você vai dizer, ei, fulano, pegue R$1 e abata aí na minha conta. Então, indica que você ainda vai ficar devendo quanto? 4. Então, é a mesma ideia. Você tem 8 menos 21, você ainda vai ficar devendo 13. Logo de cara, eu já tenho que os denominadores são iguais. Então, eu preciso fazer esse processo de multiplicar pelo denominador do outro? Multiplicar pelo denominador? Não. Por quê? Eu só multiplico para obter os denominadores iguais. Aqui já tem. Então, o que eu faço? Ó, é só repetir e resolver normal em cima. Eu tenho 1. Dá para tirar 5 daqui?
Não, né? Quando não der para tirar é porque ele vai ficar negativo. É a mesma história desse, ó. Você está devendo 5 e você só tem R$1, então indica que você ainda vai ficar, ó, devendo 4. Uma outra observação, pessoal. Em toda fração, se der para simplificar, simplifiquem. O que é simplificar é dividir os dois números por um só, tá bom? Nesse caso, olha, não tem nenhum número que divida os dois ao mesmo tempo, nem esse e nem esse. Agora, esse daqui tem. Eu consigo dividir 4 para 2? Lembra que fração é divisão. Então, 4 dividido para 2 dá quanto? 2. Camila, e vai ficar que sinal? Negativo. Por quê? Qual é o sinal do 4? Negativo. Qual é o sinal do 2? Positivo. Tanto em multiplicação quanto em divisão, existe jogo de sinais. Preste atenção no que eu estou falando. Só em multiplicação e divisão tem jogo de sinais. Então, sinais diferentes é sempre menos. Continuando com soma e subtração de números racionais. Já vimos racionais em forma de fração, agora em forma decimal finito. Então, ó, para vocês poderem somar ou subtrair qualquer número decimal, vocês têm que observar a quantidade de números que eu tenho depois da vírgula, certo? Se aqui eu tenho 2 números depois da vírgula, lá eu também preciso ter 2 números depois da vírgula. Se eu tiver 3 números depois da vírgula, também preciso ter 3 números depois da vírgula e por aí vai, tá bom? Essa regra é para soma e subtração. Então, vamos lá. Eu tenho 2,4 mais 3,52. Lembra que vírgula tem que ficar embaixo da vírgula. Então, aqui eu tenho 3, aqui 5 e aqui 2. Então, ó, para completar aqui, eu tenho que colocar quem? O zero, tá bom? 2 números depois da vírgula, 2 números depois da vírgula e depois é só somar. 0 mais 2 dá 2, 4 mais 5 dá 9, vírgula embaixo da vírgula, 2 mais 3 dá 5. Então, aqui eu vou ficar com 5,92. É o resultado. Vamos ver aqui essa subtração. Então, eu tenho 15,7 menos, ó, vírgula embaixo da vírgula. Então, aqui eu tenho 4, aqui 7 e aqui 5. Então, indica que eu tenho que completar aqui com 0, certo? Segue nessa ordem, viu, pessoal? Do primeiro para o segundo. Independente se o primeiro for maior ou menor do que o segundo, tá bom? 0 menos 5 dá certo? Não, vou ter que tomar emprestado daqui. Então, esse 7 vai virar um 6 e esse 0, um 10. 10 menos 5 dá 5. O 7 foi excluído, né? Agora eu tenho 6 menos 7, dá certo? Não. Então, vou ter que tomar emprestado desse 5. Esse 5 aqui vai se tornar um 4. E esse 6, um 16. 16 menos 7, 9. Vírgula embaixo da vírgula, 4, né? 4 menos 4 dá 0. E o 1 aqui, ó, só repete porque não tem ninguém para subtrair com ele. Então, aqui eu vou ficar com 10,95. Camila, ele vai ser positivo ou negativo? Por que eu estou falando isso, pessoal? Que toda vez que houver uma subtração, preste atenção, porque ele pode ser positivo ou negativo. Como saber? É simples, ó, o número positivo, ele é maior do que o número negativo. Então, você ainda vai ficar com saldo. É como você tivesse isso, olha, R$15,70 e tivesse que pagar R$4,75. Então, você ainda vai ficar com saldo. Eu tenho 7,21 mais 3,79. Então, ó, percebam, pessoal, vírgula embaixo da vírgula, 2 números depois da vírgula, 2 números depois da vírgula. Então, aqui é só somar normal, né? Ó, 1 mais 9 dá 10 a 1. 1 mais 2 dá 3, somado com 7 dá 10 a 1, vírgula embaixo da vírgula, 7 mais 1, 8, mais 3, 11.
Então, aqui eu vou ficar com 11,00. Observe, em números decimais, se tiver zero no final, ó, vocês podem excluir e o resultado pode ser só o número 11, tá bom? Só é obrigatório o vírgula 00 se eu estiver falando de dinheiro. Como aqui eu não determinei que eu estava falando sobre dinheiro, não houve aqui nenhuma questão contextualizada, então, se vocês quiserem, podem só deixar o número 11. Por que eu estou falando isso? Que número é esse? 1. E esse? 1 ponto. E esse? R$1. Então, perceberam que eu não mudei o número 1, certo? Então, fique sabendo, pessoal, que zero depois da vírgula, no final, ó, não serve de nada. Por que eu estou falando no final? Porque se fosse dessa forma, ó, serve sim. Aqui é 0, 1, tá bom? Aqui é 0, 0. É tanto, olha, que eu posso fazer isso. Que o resultado vai ser quem? 1. Porque 0 depois da vírgula não serve de nada. É tanto que eu posso colocar como eu posso tirar, que eu não vou estar interferindo no número, tá bom? Aqui, pessoal, perceba que eu tenho dois números depois da vírgula, então aqui, né, necessariamente precisa ter dois números depois da vírgula para que eles fiquem iguais para poder subtrair. Mas vocês estão percebendo uma coisa? Eu tenho um número positivo que ele é menor do que o número negativo. Imaginem dinheiro, você tem R$2,35 e está devendo R$2,50. Então, você ainda vai ficar devendo ou você vai ficar com saldo? Você vai ficar devendo, concorda comigo? Então, aqui, ó, você vai ficar devendo 15 centavos. Vamos fazer aqui esse cálculo, né? Para fazer o cálculo armado, certo? Sempre tem que ser do número maior para o número menor. Eu estou falando de armado. Agora, em relação a sinal, sempre tem que observar o sinal do número. Esse número é positivo e esse número é negativo, tá bom? Então, fazendo essa subtração, olha, eu não posso tirar 5 de 0, então eu vou tomar emprestado desse 5, tá bom? E aqui eu vou ficar com 10. 10 menos 5 dá 5, 4 menos 3 dá 1, vírgula embaixo da vírgula, 2 menos 2 dá 0, ficando 15. Mas eu não tenho esse saldo, certo? Porque é um número positivo menor para um número negativo maior. Então, eu vou ficar devendo 0,15. Se eu estivesse falando de dinheiro, seria devendo 15 centavos. Agora, multiplicação com números racionais. Primeiro nós vamos ver em forma de fração, depois em forma decimal, tá bom? Lembrando, pessoal, que tanto na multiplicação quanto na divisão existe jogo de sinais. Que jogo? Sinais iguais é sempre mais, sinais diferentes é sempre menos. Camila, que sinal? O sinal que pertence ao número, ó, mesmo que você não esteja vendo, que sinal é? Positivo. Então, indica aqui, ó, que o sinal desse é positivo, desse positivo. Negativo, positivo. Negativo, negativo. Tá bom? Então, resolve como? Primeira coisa, vamos resolver o sinal. Tá bom? Sinais iguais é sempre mais. O número de cima vezes o número de cima, então 2 vezes 1 dá 2. E o número de baixo vezes o número de baixo, 5 vezes 3 dá 15, tá bom? Camila, eu preciso colocar esse sinal? Opção sua, tá bom? No meu caso, eu não prefiro colocar, porque quando não tem sinal, esse sinal é positivo. Vamos vir aqui para esse outro. Olha, eu tenho um sinal negativo e um sinal positivo. Então, sinais diferentes é sempre menos, tá bom? E resolve o numerador vezes o numerador. Então, 4 vezes 2 vai dar 8. E o denominador vezes o denominador. 3 vezes 7 dá 21. Pronto, acabou. Lembrando
que se lá no final a fração ainda der para simplificar, simplifique, tá bom? Só não simplifique aqui porque não tem nenhum número que consiga dividir os dois ao mesmo tempo e aqui também não tem nenhum número que consiga dividir os dois ao mesmo tempo, tá bom? Agora aqui, ó, sinais iguais, mesma história desse, ó, sinais iguais é sempre mais, então sinais iguais é sempre mais. 3 vezes 1 dá 3, 6 vezes 2 dá 12. Camila, já que é positivo eu posso retirar? Pode sim, é opção sua, tá bom? Agora perceba uma coisa, eu tenho 3 e 12, tem algum número que consiga dividir os dois ao mesmo tempo? Tem, o 3. Então, 3 dividido para 3 dá 1 e 12 dividido para 3 dá 4, tá bom? Eu resolvi, tá bom? Aqui já é a resposta, só que da resposta eu ainda consigo simplificar, tornando ali 1 sobre 4. Diferente da soma e da subtração, que você tinha que ter a mesma quantidade de números depois da vírgula em um, a mesma quantidade do outro, aqui não é necessário, tá bom? Então a gente resolve como essa multiplicação de números decimais. Simples, imagine que você não está vendo uma vírgula. Então, tanto faz se você pegar esse primeiro quanto esse, certo? Eu sempre vou pegar o número que eu vi mais algarismos. Nesse caso eu estou vendo 3 algarismos e ali só 2. Então eu vou pegar esse 1,42 e vou multiplicar ali por 2,5. Camila, a vírgula não precisa ficar embaixo da vírgula? Não, nesse caso não, viu? Ó, no caso da multiplicação não. Como eu disse, imagine o número sem a vírgula, ou seja, 142 vezes 25 e multiplique. 5 vezes 2 dá 10, eleva a 1. 5 vezes 4 dá 20, somado com 1 dá 21. 5 vezes 1 dá 5, somado com 2 dá 7. Agora o 2. Lembrando que agora que eu estou multiplicando o 2, certo? Eu começo aqui, ó, embaixo do 2, tá bom? E não aqui. Vamos lá. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 1 dá 2. Depois é só somar. Ó, 0, 5, 15, a 1, 3. Camila, então o resultado vai ser esse, ó, 3.550? Não. Agora vocês vão ter que precisar desses números que estão depois da vírgula. Só você contar, pessoal, tem quantos números depois da vírgula? 1, 2, 3. Concorda comigo? Tem um 2 aqui e um aqui. Pronto, é só contar da direita para a esquerda, ó. 1, 2, 3 e colocar a vírgula. Então aqui você vai ficar com 3,550. Como eu já falei, em um número decimal, se você quiser excluir os zeros que estão no final, é só excluir, certo? Você não está modificando nada. Então, tanto vocês podem deixar desse jeito como desse jeito. Como eu disse, em um número decimal, se tiver um zero no final, nem flui e nem contribui, ele só existe. Pessoal, lembrando também que em multiplicação existe jogo de sinais, certo? Ó, sinais iguais é sempre mais. Se esse daqui, ó, fosse negativo, tá bom? Sinais diferentes, o resultado aqui seria um número negativo, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui 15,72 vezes 1,2. Para resolver uma multiplicação de números decimais, imagine o número sem a vírgula. Então, eu vou ter ali 1.572 vezes 12. E resolve normal. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 7 dá 14, a 1, 2 vezes 5 dá 10, somado com 1 dá 11, 2 vezes 1 dá 2, somado com 1 dá 3. Agora 1 vezes qualquer coisa é só repetir aquela coisa. Ó, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 7 dá 7, 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 1 dá 1. Tá vendo? Ó, eu repeti. Depois disso,
é só somar, né? Então, aqui eu tenho 4, 6, 8, 8, 1. E aí, 15,72 vezes 1,2 vai dar 18.864? Claro que não, porque agora no final nós vamos colocar a vírgula. E nós vamos colocar onde? É só contar. Eu tenho 2 números aqui e um número aqui. Então, eu tenho 3 números depois da vírgula. Contando da direita para a esquerda, eu tenho 1, 2, 3, vírgula. Então, aqui eu vou ficar com 18,864. Perceba que não tem nenhum zero no final para cancelar. Então, sim, é esse número mesmo.